Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre passe magnético. Bom, se você gosta dos nossos vídeos, então clica no joinha, que ajuda a divulgar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, você já ouviu falar de passe magnético? Você sabe o que é e para que ele serve? Então, o passe magnético consiste na ação de uma pessoa em pôr as mãos sobre uma outra pessoa. E ele, o passe, é considerado como uma pseudociência, que se destina à manipulação de supostos fluidos. Bom, um passe também pode ser considerado como um conjunto de ações e gestos, utilizados para se transmitir energias humanas e espirituais, e utilizá-las como instrumento de cura para alguns tipos de enfermidade. Agora, já o magnetismo consiste numa força que exerce um poder de atração ou repulsão em determinados objetos, como, por exemplo, os ímãs. Em outras palavras, aplicar um passe magnético consiste em um magnetizador passar as suas mãos ao longo do corpo de uma pessoa, com o propósito de atuar sobre ela com os seus próprios fluidos magnéticos. Agora, no Espiritismo, o passe magnético é uma ação na qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. E o Espiritismo ensina que a modificação da qualidade desses fluidos se dá através da ação do pensamento. Bem, o codificador do Espiritismo, o francês Allan Kardec, que conheceu e praticou o magnetismo por 35 anos, informou em texto publicado na Revista Espírita que ele usou em sua obra a expressão ação magnética, que ele examinou com detalhes no capítulo 14, item 33 do livro A Gênese, e que é assim: a ação magnética pode se produzir de várias maneiras, que são através do fluido do próprio magnetizador, que é o próprio magnetismo ou o magnetismo humano, pelo fluido do espírito que atua sobre o encarnado para exercer sobre esse uma influência física ou moral. E esse é o magnetismo espiritual. E também pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que é o magnetismo misto, pois combina o fluido humano com o fluido espiritual. Já no Livro dos Médiuns, na pergunta 176, nós temos a seguinte resposta: o magnetizador, tendo em si mesmo a força que utiliza, não parece o intermediário de nenhuma potência estranha, visto que essa força magnética existe no próprio indivíduo, que se torna, sim, maior, mas pela ação dos espíritos. Por exemplo, quem magnetiza com o propósito de curar alguém, e para isso invoca um bom espírito, esse espírito, então, aumenta a sua força e a sua vontade. Bom, na Revista Espírita, de janeiro do ano de 1864, tem uma mensagem que foi recebida do espírito Mesmer, na Sociedade Espírita de Paris, na data de 18 de dezembro de 1863, que é assim: esse socorro que Deus envia são os bons espíritos, que vêm penetrar o médium com seus fluidos benéficos, que são transmitidos ao doente. E esse magnetismo tão potente que produz essas curas é devido à natureza do fluido, que é derramado sobre o médium. Por isso, muitas vezes, os gestos usados
na aplicação do passe se torna em vão, pois o médium curador pode sim transmitir o fluido regenerador apenas com a imposição das suas mãos. E também nós temos o que Kardec escreveu na Revista Espírita de setembro do ano de 1865, que é assim: se a mediunidade curadora pura é um privilégio das almas mais elevadas, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos é dada a todos, sem que esse tenha a necessidade de ser um magnetizador. Logo, o conhecimento é muito útil em casos mais complicados. Mas, e porém, em muitos casos, ele não é indispensável, pois a maior parte dos médiuns curadores inconscientes, ou seja, aqueles que não se dão conta da sua faculdade e que por vezes se encontram nas posições mais humildes e até mesmo sem nenhuma instrução, esses, por instinto, se entregam à prece simples, mas muito fervorosa, e assim conseguem oferecer a ajuda necessária, mesmo sem recorrerem a nenhuma fórmula mais elaborada. Bom, nós temos também as palavras de Emmanuel, da obra O Consolador, publicada no ano de 1941, onde se pode ler: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, enquanto que os elementos psíquicos são retirados de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, o mundo espiritual está muito à nossa frente, tanto em tecnologia quanto em recursos de energias. E quanto mais nós estivermos em sintonia com ele, mais nós vamos conseguir receber ajudas, tanto para ajudarmos os que estão à nossa volta, quanto para ajudarmos a nós mesmos. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês aproveitem cada informação e lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!